Estamos aqui de novo para contar um pouco dos meus causos, da minha história de vida. Já está virando uma série, né? Eu vou agora para o ano de 1985. Era o ano que eu completava 18 anos. Era um ano de decisão para a minha vida. Eu estava me sentindo sob pressão. Não que ninguém estivesse me pressionando, mas aquela frase estava no meu juízo, né? Que filho de pobre bastava aprender a ler, escrever e trabalhar para ajudar em casa nas despesas. E o tempo não estava fácil. Papai estava vendo um momento muito difícil por causa do alcoolismo, não conseguia mais emprego e quando conseguia, não firmava. O pequeno comércio que a gente tinha em casa, que a gente chamava de barraca lá no Alto da Brasileira, já não dava o sustento mínimo necessário. O diferencial daquele ano é que meu avô, por parte de pai, estava doente, bem doente. Teve um derrame, estava de cama, veio do sítio Manduri, acabou ficando lá em casa, aliás, do sítio Mocotó, lá no Surubim. E ele veio com minha avó também, que era aposentada, então esses dois acabaram, assim, ajudando muito naquele período dentro de casa. Mas eu não estava me sentindo confortável, eu sei que minha mãe também. Mamãe é que cuidava do meu avô, dava banho, levava para médico, eram os pés e as mãos dele naquele período. Já que, pelo que eu entendi na época, nenhum outro filho quis ficar, as filhas também não quiseram assumir essa responsabilidade e acabou ficando sobre a responsabilidade de mamãe, que era uma nora, né, no caso. O tempo era de alistamento militar, porque era o ano que eu completava 18 anos. O Exército geralmente faz o alistamento no primeiro semestre para no segundo semestre fazer a seleção. E eu fiquei com essa calça do Correio e uma calça jeans velha que eu tinha para estudar. Assim também como a camisa era uma bata da escola, ainda bem que a escola usava uma bata, que os cursos técnicos toda a gente tinha uma bata comprida, a minha era azul clarinha, que era do curso de técnico em contabilidade. E a gente saía correndo, eu também estava com um bico ali de servente de pedreiro, meio expediente. Coisa até inusitada, eu creio que essa bênção veio ao meu encontro e eu posso dizer hoje com tranquilidade. Deus estava cuidando de mim e estava me preparando para aquilo que estava por vir, né? Então, esse período, a circunstância era essa, eu já disse, a casa de taipa, 2 cômodos apenas, né? Na frente a barraca, depois tinha uma sala, o quarto da mamãe, e atrás a cozinha e ao mesmo tempo era um quarto, porque tinha uma estaca no meio da cozinha segurando o telhado para não cair, e lá estava a cama do meu avô e minha avó, e lá estava o beliche para mim e para meus irmãos, e o cenário era esse. Um fogão de lenha atrás de casa, a gente ia buscar lenha na mata para segurar e economizar o gás, segurar o fogo, né? O fogão a gás tinha que demorar uns 3 ou 4 meses para poder a gente conseguir ir se virando, e a alimentação um pouco escassa, e eu precisando treinar para o exército, que eu estava muito focado. Só Deus para ter me dado aquela determinação, para naquele período estar tão focado desse jeito. Agora não tinha sapato. Meu sapato era um quichute velho, já estava rasgado no dedão. Eu tinha que botar um pouquinho de cola tenaz nos fiapos para poder ele ficar durinho. E eu não podia brincar na escola, não, porque se eu começasse a brincar, o dedão subia e o rasgão no sapato, no quichute, aparecia. Eu estou sorrindo hoje porque hoje é engraçado, mas na época não era engraçado, não. Então era esse cenário, a gente corria atrás do jeito que podia. Estava treinando bastante já para o exército, me preparando. Treino ali médio de 10, 15 quilômetros, até chegar, até 20 às vezes, mas descalço. O Alto da Brasileira era o favorável, porque as escadarias, com seus degraus intermináveis, servia de base para treinamento, para engrossar as pernas. Então eu treinava subindo aqueles degraus, descendo, subindo, descendo. Subia numa rua, que era uma ladeira, descia pela outra, subia por outra, descia pela outra, e assim eu fazia meu treinamento. A alimentação apropriada para esse treinamento não tinha, não. Era cuscuz, feijão, às vezes da Cobal da época, um pouquinho duro, só o fogão de lenha para botar esse feijão para amolecer, para aguentar. Então o cenário era de guerra, de sobrevivência mesmo e atento apenas à subsistência. Mas cheio de foco e cheio de esperança, né? Cheio de fé de que os dias estavam por vir, meus dias estavam por chegar. E aí eu estava com essa coisa de que o exército seria uma tábua de salvação,
Porque lá tinha as 3 refeições, café, almoço, janta, e eu poderia ali escapar e ficar de noite lá de Laranjeira para poder estudar. Eu queria fazer uma faculdade, eu já tinha sonho nesse sentido. E na primeira semana do alistamento militar, eu acho que geralmente eram 2, 3 meses o período, e eu fui logo na primeira semana, peguei meu ônibus, procurei saber onde é que era, e lá eu estava cedinho, 5 para 6 horas da manhã, no DRS 7, Depósito Regional de Subsistência da 7ª Região Militar. Cheguei cedo, fiz meu alistamento, fiquei na expectativa aguardando para fazer a seleção. Foi quando recebi uma palavra profética. Tenho certeza que hoje eu não tenho nem ideia de quem foi essa pessoa, porque ele disse assim: olha, você vai ser encaminhado para o CPUR, como você já está terminando o ensino médio, todos que chegam aqui nesse período vão fazer a seleção. Então você no segundo semestre vai fazer a seleção lá no CPUR, que era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército, para ser tenente temporário. Eu não sabia bem o que se tratava, eu queria servir o Exército, porque eu queria me servir de tudo aquilo que eu estava pensando que teria. E eram as refeições, roupa para vestir, dinheiro no final do mês e tocar a minha vida. Aí fui, fiz a inscrição, o ensino médio eu consegui tranquilo terminar, não teve dificuldade, eu estava muito focado, fiz um bom curso técnico, cheguei até a ser aprovado em concurso no ano seguinte, não fui chamado, mas cheguei a ser 19º colocado em um concurso para técnico em contabilidade no estado, mas o propósito e o caminhar não era por aí não. Segundo semestre fui me apresentar no Exército, chegando lá teve a prova escrita, português, matemática, conhecimentos gerais, que era a seleção para o CPUR. Eles aprovavam, eram 220 vagas para todo o estado, mas a gente já sabia que a aprovação era bem maior porque tinha outros testes complementares. A prova, eu achei a prova boa. Teve uma questão que está guardada até hoje, a questão de matemática, que ela tomou um tempo meu, né? E eu vou até compartilhar essa questão com vocês. Era uma questão de matemática que dizia assim: um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Essa questão ficou guardada na minha mente, porque eu consegui resolver na época. E ficou sendo assim, a questão da minha prova de matemática, porque ela me desafiou, mas eu gostava de matemática, me dava bem em matemática, então essa questão ficou guardada durante muito tempo. Então, fiz a prova no segundo semestre já, continuei treinando para o Exército. Depois da prova, fui mandado para o CPUR. Lá eu me apresentei para o período básico, aliás, para a seleção, na verdade. Teste físico, corrida e tal, mas não teve dificuldade não. Dentro do grupo que eu estava, eram mais de 300 alunos, mas iam ficar 220, que era o número da escola, né? E ali eu já estava esperando agora o resultado, todos os testes psicotécnicos, exame de saúde, tive que correr atrás do dentista para extrair uns dentes, para botar uma prótese, para poder chegar lá no Exército sem nenhuma pendência. Foi um período assim que passou rápido. Era um ano que eu estava muito ansioso, repito, eu me sentia sob pressão. Eu precisava ser também parte da renda em casa, como filho mais velho. A maturidade já tinha chegado e chegou cedo, no caso, porque pela situação, né, que nós passamos. Papai teve que morar um tempo em São Paulo, quando meu irmão Lidinaldo esteve bem doente, ele estava desempregado, ele correu para São Paulo. Mamãe diz até que foi uma espécie de fuga, porque a pressão estava grande, a gente estava vendo a hora meu irmão ir embora. Interna, não interna, eu cheguei a ficar com ele em isolamento. E as lutas de casa, filha adoece, corre para médico, interna. E eu, como filho mais velho, passei a acompanhar todo esse processo, todas essas lutas. E era eu que me ombreava com minha mãe, como filho mais velho, e sentia as dores com ela. Algumas vezes acompanhava ela no secreto dela ali, no sozinho dela, chorando, diante do quadro que se agravava, as situações difíceis. E quando mexia com saúde é que complicava mais ainda. Quando os meninos adoeciam, tinham problemas, principalmente o Lindinaldo, mais novo, ele teve muitos problemas de saúde, mas a gente vê hoje que ele é o filho da promessa, na verdade, muito especial. Meu irmão hoje é líder de uma igreja evangélica
lá da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Luzia. É um obreiro lá da igreja, ele, a esposa. E é uma benção. E foi por ele que o evangelho entrou em nossa casa, o filho mais novo lá da família. Mas eu fiquei firme ali nesse propósito, esperando o exército. O curioso é que foi terminando o ano, foi findando esse processo todo. Aí o exército deu, né, no CAN, que a gente chama de certificado de alistamento militar. Lá no verso tinha um carimbo, né? Se apresentar na junta de seleção para saber o resultado. Isso já em 1986. Do período A a período Z, um exemplo. Do dia 3 de janeiro a 3 de fevereiro. Agora, adivinhe quando foi que eu fui lá saber o meu resultado? Primeiro dia, nas primeiras horas da manhã do ano de 1986. Lá eu estava na porta do quartel, querendo saber o resultado, se eu tinha ficado ou não, porque eu queria ser soldado. Até então, essa história da CPUR, eu não tinha muita noção nem o que era isso, na verdade. Um dado curioso é que, na hora que chamaram as pessoas lá na quadra do DRS, para saber o resultado, saíram separando, e eu fiquei quase por último. E nesse ficar por último, eu disse assim, pronto, não servi. Baixei a cabeça e tal, aí pronto, aí começaram a chamar um grupo para um outro lado, para uma sala. E chegando nessa sala, eu descobri que eu estava dentro da seleção do CPUR. Aí pegaram meu documento, me carimbaram e já me encaminharam para o CPUR para a apresentação lá para a semana 0. Ah, meu irmão, foi muita alegria, foi muito contentamento. Para vocês terem uma ideia, depois que passei os portões do quartel, a parada de ônibus era um pouco longe. Era uma boa caminhada. Eu saí correndo, parecendo um menino que tinha ganho um presente. E na verdade eu estava ganhando um grande presente do céu, que era a primeira grande porta de emprego da minha vida que estava se desenhando. Deus estava preparando. E Ele sempre tem muito, muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. A Bíblia até vai dizer assim, né? Que Ele disse, eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem, pensamentos bons, planos bons para a nossa vida. E assim foi Deus comigo. E olha que eu não era com Ele, viu? Então eu saí correndo para a parada de ônibus. Distância de 3 paradas mais ou menos, eu acho. Peguei meu ônibus, cheguei em casa, feliz da vida, compartilhando com minha mãe, com a minha família, essa grande notícia que eu sabia que seria uma virada histórica. E no próximo vídeo eu vou contar como é que foi o período básico no CPUR, porque a semana 0 foi tranquila, porque eu estava preparado, estava bem fisicamente, foi só para vencer aquela etapa de vida e começar. Mas tem umas histórias engraçadas, curiosas, porque no período básico ainda eu tive vontade de desistir, achando que ali não era lugar para mim. A benção muito grande, eu não estava acostumado com bênçãos assim, numa medida assim grande, né? Como essa que Deus preparou. Mas no próximo vídeo eu já conto mais detalhes, eu fico por aqui. Um abraço a todos que estão acompanhando aí essa série, As Minhas Histórias de Vida.